tarde, sejam todos bem-vindos ao nosso Vitrine Revista, quinta-feira, 5 de março. Que honra contar com a sua companhia. Juntinhos nós seguimos até as 3 horas da tarde, sempre com o quê? Um programa daqueles feito especialmente para você, nosso telespectador. Bora saber quem já está comigo aqui no estúdio hoje? Então vamos lá. Eu recebo o Dr. Guilherme Janke, gente, ele que é especialista em transplante capilar, e nós vamos conversar sobre os mitos e verdades em relação a este procedimento. Quem pode fazer? O resultado fica natural? Já as respostas, viu? E para falar sobre o evento Mulheres em Ação, aqui comigo a vice-presidente do Conseg, Silvana Cordeiro, e também a cabo da Patrulha Maria da Penha, a Vanessa Andreoli. O evento, gente, oferece serviços públicos de proteção, acolhimento e também enfrentamento à violência contra mulheres e meninas, viu? Já esse tema super importante aqui no Vitrine. Hoje também nós teremos reportagem sobre a abertura de fundo de coloração para quem deseja o quê? Fazer uma mecha, entendeu? Ou ter o cabelo todo loiro. Para isso, claro que eu fui conversar com a empresária especialista em loiros, a Elaine Ayala, para saber como conquistar o loiro dos sonhos. Já vocês conferem a matéria completa. A terapeuta especialista na saúde da mulher, a Ana Guerra, também nos brinda com sua presença. E hoje nós vamos conversar sobre saúde feminina, quando a dor vira sinal de alerta. É isso aí, fica comigo, Vitrine Revista tá só começando. Tarobá, tá tudo aqui, confia. Gente, a queda de cabelo não é apenas uma questão de estética, né? Ela impacta diretamente na autoestima e também na confiança de muitas pessoas. E junto ali com essa preocupação, surgem dúvidas, inseguranças e muita informação desencontrada, digamos assim, sobre transplante capilar. Quem pode fazer? O resultado fica natural? É definitivo? Para esclarecer esses pontos e também falar com base técnica sobre o procedimento, eu converso agora com o especialista em transplante capilar, o Dr. Guilherme Janke. Boa tarde, Dr. Guilherme, tudo bem contigo? Boa tarde, Patrícia. Boa tarde, telespectadores. É um prazer estar aqui de novo falando sobre transplante capilar, esclarecendo dúvidas sobre cabelo, a gente entendendo tudo sobre esse mundo aí. Perfeito, doutor. O prazer é nosso em recebê-lo mais uma vez, viu? Bom, bora lá começar então. A queda de cabelo é uma queixa muito comum, né, doutor Guilherme? Em quais casos ali o transplante capilar ele é indicado? Conta. O transplante capilar ele é indicado principalmente na questão da alopecia androgenética, quando a gente tem uma rarefação dos fios. Existem casos de pacientes que têm quedas de cabelo, e agora a gente está vendo isso acontecer bastante, até com essas canetinhas emagrecedoras e tudo mais, mas esses casos a gente trata clinicamente. A gente tira o transplante justamente para esses casos quando a gente coloca o paciente está com afinamento dos cabelos, está começando a aparecer entradas, mulheres que têm retração às vezes da região frontal, quer diminuir um pouquinho a testa, também se ela tiver rarefação da parte superior. Existem também transplantes de barba, de sobrancelhas, e a gente consegue recompor também essas regiões. Algumas pessoas ainda têm receio, doutor, vai ficar artificial, vai parecer que eu tô com peruca ou algo assim. Mas pelo que eu sei, a tecnologia evoluiu muito em relação ao transplante capilar, né? Evoluiu e nos ajudou muito, porque hoje a gente consegue fazer extrações abundantes, fazer transplantes com muitos folículos e entregar um resultado natural. É claro que a naturalidade ela também depende muito do cirurgião que está fazendo. É uma cirurgia que a gente chama de operador dependente. Então depende muito da pecinha que está ali por trás para entregar um resultado mais natural, uma linha mais natural, um desenho mais legal e uma densidade que vai simular a densidade que o paciente tinha antes de cabelo ali. Então, depende de quem faz também. Perfeito. Doutor, agora mito ou verdade? Só homens podem fazer transplante capilar? Mito total. A gente consegue fazer transplante feminino completamente, que nem eu estava falando antes, pacientes que às vezes a gente consegue rebaixar a linha da testa, né? Eu tenho uma testa mais avantajada, nasci assim, não quero... Podemos rebaixar? Podemos. Outro é quando a paciente também tem certa rarefação por alopécia mesmo. Eu sempre trato minhas pacientes femininas porque a gente tem um grau de restauração muito legal com tratamentos. Mas quando a gente vê que o tratamento não chega lá, o transplante é uma ótima arma para a gente resolver. E transplante de sobrancelhas. Porque aí a paciente ela tá com a sobrancelha, às vezes extraiu demais, perdeu demais, né? Já tá muito fininha, antigamente era moda ter mais fininha. Barata, né? E aí agora a gente consegue fazer reconstruções bem legais, bem bacanas, fazendo um transplante muito bom. Que maravilha, viu? E deixa eu perguntar, mas o procedimento é doloroso? Porque assim, você vai extrair primeiro de algum lugar, aí você vai
encaixar em outro lugar. Como que funciona isso, doutor? Vamos entender. A ideia é fazer uma extração aqui da região posterior, a nossa área doadora, e trazer esses fios daqui para cima, doando literalmente esses fios. Eles não nascem mais aqui na região posterior. Então a gente perde aqui, né, e eu consigo jogar para lá. Há uma necessidade da gente fazer uma anestesia, né? A gente faz anestesia local, geralmente com sedações leves, e o paciente tem um conforto de descansar durante a cirurgia e não sentir dor durante o procedimento. É claro, a picadinha da anestesia é uma picadinha necessária, mas ele é coisa pouca, pouco tempo. A gente faz um bloqueio posterior para extrair e depois faz um bloqueio anterior aqui assim para conseguir implantar esses folículos. E aí o paciente passa a cirurgia toda sem sentir dor nem nada. Aí, terminou a cirurgia, né? Esse paciente, ele vai para casa. O que vai acontecer a partir daí? Tem que ter alguns cuidados. Vários cuidados. A gente tem um manual de pós-operatório, a gente tem tudo muito bem protocolado, né? O paciente ele precisa lavar de uma maneira específica, já se entra com lavagens no dia seguinte da cirurgia, né? Então tem todo um protocolo para ele seguir, vai formar um monte de casquinha. Quem já viu algum paciente de pós-operatório sabe que formam casquinhas e croças. Aí a gente tem todo um protocolo de cuidado, óleozinho e tal, para higienizar. Tem cuidados com sol, atividade física, por exemplo, a gente não pode fazer dentro de uma semana, não pode ser feito nada. Se tiver contato, demora 30 dias para retornar às atividades, né? Boné você pode usar a partir de um sexto dia para dar uma disfarçada ou para sair num sol, algo assim. Então tem alguns cuidados, né? A gente fornece sempre um manual, um protocolo de pós-operatório para o paciente seguir a risca, mas eles estão envolvidos dentro de 15 a 30 dias no máximo. Depois a vida vai voltando ao normal. Doutor, esses cabelos, né, esses fios que são transplantados, eles já é como vai ficar ou ainda esses também sofrem queda? É normal isso? É normal e é um desespero muito comum, sabe? Eu já fiz a cirurgia e não deu certo. Bate 20, 30 dias, começa a cair tudo que a gente transplantou. Eu sempre brinco, vai voltar a nascer só lá com 3 meses. Com 1 mês, o paciente me liga e fala, doutor do céu, não deu certo. E agora, meu Deus do céu? Bate 2 meses, a mulher do cara me liga e fala assim, rapaz do céu, fala a verdade, tô longe dele, não vai nascer nada, né? Falando, calma, é lá com 3 meses que a gente vai ter uma recuperação legal. Então, caem sim esses folículos, né? Porque é um ciclo. A gente plantou até a raiz pegar, ele não consegue suprimir aquela necessidade de nutricional para aquele fio. Então esse fio cai e depois ele volta a nascer, crescer e ficar bem legal. Tá, a gente falando aqui, por exemplo, você tira de uma área do próprio cabelo para colocar na própria cabeça. Mas e se a pessoa já não tem? É careca, não nasce, não cresce? Aí que tá. Ainda assim tem jeito? Existem fatores limitantes, né? Existem alguns fatores que realmente impedem a gente de fazer transplantes e às vezes isso é talvez a minha maior dor. Chegar para um paciente e falar, olha, infelizmente aqui a gente não consegue porque eu dependo da área doadora. Se a área doadora do paciente é uma área robusta, uma área densa, uma área boa, a gente consegue fazer grandes reconstruções. A gente está fazendo cirurgias imensas agora na clínica e reconstruindo praticamente toda a área de calvície do paciente, mas sempre quando ele tem uma área doadora viável. Se ele não tem, eu falo, olha, às vezes é melhor pegar esse dinheiro, gastar com uma viagem, com alguma coisa, você se diverte, faz algum investimento em si, mas o transplante, infelizmente, a gente necessita da área doadora. E daí, digamos, para os pacientes, né, que deu tudo certo, que fez o transplante, ali 3 meses começou a nascer os cabelos e tudo mais, tem algum tipo, tem que retoque, tem que voltar, tem que fazer mais algum procedimento, doutor? Ou não? Terminou ali, vida que segue? O que acontece? A gente sempre fala, a calvície ela é genética, então ela vai estar com o paciente para o resto da vida. Verdade. Esse paciente ele precisa fazer um tratamento clínico continuado para não precisar mais sofrer com a calvície. A gente faz o transplante, com 3 meses começa a retornar alguns fiozinhos, é bem singela a coisa, vem um pelinho, um penugem. Aí com 4 meses vem um pouquinho mais e cada vez mais. 6 meses a gente tem mais ou menos uns 60% de resultado. Tem algumas imagens aí que passou que são resultados aí de 6 meses, de 1 ano dos pacientes e a gente consegue ver a reconstituição, como o cara já consegue, já muda a vida da pessoa. E aí 1 ano a gente vai ter o resultado final e definitivo, né? Mas isso exige todo um tempo e paciência, porque quando a gente fala de cabelo, a gente tem que ter muita paciência, tem que sempre ter paciência. Com certeza. Transplante capilar tem idade? Porque a gente vê cada vez mais alguns jovens que também estão sofrendo com calvície, né? Com alopecia e tudo mais, doutor.
O que acontece? A idade mínima para a gente fazer um transplante capilar, às vezes tem pacientes que vão com 16, 17 anos já apresentando um certo grau de calvície, e você observa, você não consegue entrar com tratamentos muito definitivos. Você vai tratando da maneira que dá, mas o transplante ele começa a ser indicado a partir de uns 20, 21 anos, quando esse paciente entendeu que a necessidade dele de tratamento ela é contínua. Porque uma vez que a gente faz o tratamento, a gente consegue sustentar esse resultado no longo prazo. Então a gente resolve o problema com o transplante e dá um meio dele no longo prazo manter aquele resultado definitivo. Só que se ele entender, vou fazer muito cedo o meu transplante e não vou tratar, o resultado do transplante fica, porque esse é definitivo, mas o resto do cabelo dali para trás continua caindo. Então fica aquela coisa meio feia. Agora, a idade máxima depende das comorbidades do paciente. Se ele é um paciente rígido, um paciente saudável, um paciente que não tem problemas de saúde, que não teria nenhum impedimento para realizar o procedimento, já operei 76, 74, 72. Então, o pessoal querendo cuidar de si, vendo que a idade já não é mais um fator tão assim, nossa, sou muito velho para isso. Não, hoje em dia não existe isso. Legal. E as pessoas renovam e mudam de vida. Perfeito, doutor. Muitíssimo obrigada pela presença aqui no Vitrine Revista e até uma próxima. Obrigado a você, foi um prazer estar aqui de novo. É muito bom falar sobre cabelo, que é uma coisa que eu amo, né? Que legal, a gente vê nos olhos do doutor esse amor todo pela profissão também, viu? Bora lá, vamos seguindo por aqui com a nossa Vitrine Revista, gente. Olha só, com a chegada da quaresma, né? Nós estamos nesse período. Muita gente deixa o quê? A carne vermelha de lado e aumenta o consumo de peixes. E esse hábito, é claro, reflete diretamente na produção, que cresce cerca de 40% nesse período. Olha só. Como você gosta de comer peixe? Bem fritinho, é gostoso. Gosto frito e empanado. Salmão, né? Com molhinho de maracujá. É bom demais, não é? Filé de tilápia, assado, tudo bom. Para os cristãos, é hora de deixar a carne vermelha de lado e priorizar as carnes brancas. Com isso, o aumento do consumo de pescados nessa época chega a 40%. Na quaresma sim, agora fora da quaresma daí já dá uma diminuída, né? A gente diminui a carne na quaresma, né? E o peixe é graduado, só às vezes na sexta-feira, né? Para dar conta da demanda, o mercado de pescados reorganizou os trabalhos. Nesse frigorífico, localizado em Cascavel, as equipes estão trabalhando em horários extras para atender o consumo não só do estado, mas do país. A produção vai para vários municípios paranaenses e também para São Paulo, Mato Grosso, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Tocantins. Para se ter uma ideia da produção, nesse frigorífico são embaladas cerca de 4 toneladas de tilápia por dia. Agora, nessa época da quaresma, trabalhando mais ainda. Para atender nossos clientes, a gente faz abate extra quando necessário, para atender essa demanda, esse volume maior que a gente tem nessa época. Pela primeira vez, o Brasil alcançou a marca de 1 milhão de toneladas de peixes de cultivo, segundo o Anuário Nacional da Piscicultura. O documento também mostrou que a tilápia impulsionou os números do Paraná. E a tilápia é o carro-chefe do setor de pescados estadual. Foi ela que ajudou o Paraná a conseguir os bons números. Para se ter uma ideia, de cada 10 tilápias consumidas no Brasil, 4 são produzidas aqui no estado. O Paraná é o maior produtor e a nossa região é a maior produtora do Paraná, né? Nós temos as bacias hidrográficas aqui, a gente tem uma água de boa qualidade que nos proporciona esse cultivo da tilápia. E por que o estado se tornou o maior produtor de tilápias do país? A resposta está na nossa terra, ou melhor, na água. A tilápia é produzida em açudes, no seu próprio habitat. E é isso que diferencia o Paraná de outras partes do Brasil. E além da gente cultivar o peixe, nós temos que cultivar a água, né? A gente tem que ter uma água de qualidade para a gente poder cultivar o peixe. E a nossa água aqui, nós temos uma abundância em água, uma quantidade boa de água, volume, e uma qualidade boa também para a gente poder fazer esse cultivo da tilápia. Dos açudes, as tilápias seguem direto para esse tanque, onde passam pelo processo de dessensibilização. Depois disso, os peixes vão para a área de dessecagem e as partes são separadas entre o que vai para o consumidor final e o que será descartado. Após isso, o peixe é cortado e embalado, saindo pronto para os supermercados e restaurantes. A gente abate essa tilápia e os nossos produtos são filé, resfriado, congelado, em diversos tipos de embalagem, né? 400 gramas,
800 gramas, a granel 15 quilos ou 5 quilos, resfriado em caixa de isopor 5 quilos. A gente produz também posta e peixe inteiro. Depois de todo esse trabalho, o peixe é resfriado e agora sim está pronto para chegar na temperatura ideal para o consumidor. Essa quaresma, como vai ser em casa? Tá sendo pelo menos 2 a 3 vezes na semana a gente está consumindo peixe. Conversava aqui com as meninas, gente. Eu suspeito em falar sobre a tilápia, o peixe em si, né? Porque eu amo peixe, né? Uma delícia demais, né? E daí a gente aproveita, né, a quaresma para comer um pouquinho mais, digamos assim. Mas o ideal para uma dieta saudável é a gente colocar mesmo no prato cada vez mais esse peixe tão saudável também. Bora agora falar das mulheres. E no mês dedicado às mulheres, né, ações de informação e acolhimento ganham cada vez mais importância no combate, à violência. O evento Mulheres em Ação, promovido pelo Conselho Comunitário de Segurança de Cascavel, por meio do Consegue Mulher, reúne forças de segurança e instituições parceiras para orientar a população sobre os serviços de proteção e também de enfrentamento à violência contra a mulher. E a ação começou hoje, né, às 10 horas e segue até às 8 horas da noite, lá no Shopping Catuaí. Quem está aqui para falar sobre esse evento é a super vice-presidente do Consegue, Silvana Cordeiro, e também a cabo da Patrulha Maria da Penha, a Vanessa Andreoli. Boa tarde, meninas. Que maravilha ter vocês aqui no programa hoje. Boa tarde, é um prazer estarmos aqui, um prazer poder falar com todas as mulheres de Cascavel e da região. Nós estamos muito felizes em articular todas essas mulheres que estão participando do evento e temos essa oportunidade de fazer essa ação lá no Shopping Catuaí. Isso. É uma forma da gente abordar as mulheres e falar para elas que nós estamos, sim, juntas, unidas, para a proteção de todas as mulheres. Isso, fazer a diferença. Boa tarde, Cabo Vanessa. Tudo bem contigo, linda? Boa tarde, tudo bem. Agradeço o convite. A gente poder trazer informação às mulheres. Trazer não somente informações ruins, né? Falar sobre as tragédias, depois que os crimes acontecem. A gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, esse é o intuito de toda essa rede do Consegue Mulher, se reuniu com esse objetivo. Levar informação, mostrar o que é crime, o que ela pode tolerar, até onde ela pode e quais são os seus direitos. Né? Então, estamos todos lá aguardando a população. Até porque, né, meninas, muitas mulheres se veem perdidas, digamos assim, porque às vezes já estão em um relacionamento de anos, há uma questão de dependência, muitas vezes financeira, afetiva e tudo mais, e ela não vê saída, luz no fim do túnel. E ao mesmo tempo ela vê notícias praticamente todos os dias de que alguma mulher passou por uma situação em que ela não volta para contar, né, o que aconteceu. Então isso é muito triste. Então eventos assim, Silvana, vêm para demonstrar que essa mulher ela tem força quando se une a outras mulheres, é isso? Essa é uma das razões do Consegue Mulher. A gente demonstrar para as mulheres que não precisa chegar nesta situação. Nós podemos sim nos unir e conversar. E através do diálogo nós temos amparos, nós temos possibilidade de encontrar saídas. A mulher não precisa viver momentos de pressão, de conflito dentro da sua casa. O objetivo é paz dentro do lar. E como que a gente conquista essa paz? Através da conversa, do diálogo. Então, você está vivendo um momento de conflito dentro da sua casa, um momento de pressão, tem saída, tem possibilidades. Você pode conversar com alguém dentro da empresa que você trabalha, lá na UBS onde você vai, tem lá uma pessoa na ação social que você pode conversar. E aqui no shopping, onde nós estamos hoje, tem pessoas de todos esses serviços. Então, lá nós estamos esclarecendo que em qualquer lugar que você vá, existe uma mulher que pode te ouvir e te orientar. O que você pode fazer? Onde você pode procurar ajuda? Em todos os lugares existem mulheres para ouvir as outras mulheres. Então, é isso que é importante, né, Vanessa? Não precisa chegar no momento de ligar para Maria da Penha. Nós temos passos antes disso. Nós temos momentos que as mulheres podem se amparar. As universidades têm clínicas a clínica escola, que lá as mulheres podem encontrar um apoio psicológico.
Então a gente tem a questão das clínicas também, dos consultórios de apoio e também do direito, né? Tem também um apoio lá. Então, assim, tem assistência social, dos cursos de assistência social. Nós temos vários núcleos onde as mulheres podem encontrar apoio. O importante é que a mulher saiba, ela não precisa viver momentos de violência física, de violência verbal, de violência psicológica. Essas pressões que se vivem, esses momentos de discussão, nenhuma criança merece viver isso dentro da família. Uhum. E isso é passível de ser resolvido. E nós lá nos reunimos para mostrar para toda a população que a gente tem solução. Capo Vanessa, o que a gente fala bastante é essa questão da prevenção, né? Mas ainda assim, muitas mulheres, elas não conseguem ainda ter essa voz, né? Você que no dia a dia também deve atender algumas ocorrências relacionadas a essa questão, né? Família. O que você vê, essa mulher, essa vítima? O que acontece? Porque muitas acabam, às vezes, até desistindo de denunciar, né? A violência contra a mulher, ela não começa na violência física, ela não começa no feminicídio. Ela começa numa discussão, num chute, numa briguinha. No outro dia ela vai avançando, quebra alguma coisa dentro de casa. E ela sempre tem o perdão, né? A mulher tem a tendência a desculpar, a perdoar. Não vou fazer mais isso, vai ficar tudo bem. E as coisas vão se agravando. Então a gente precisa resgatar essas mulheres para que elas se coloquem e coloquem limite nessas ações. Se os relacionamentos não estão bons, se a pessoa precisa, às vezes, de um tratamento, para um alcoolismo, para uma droga, ou alguma dependência que ela venha a ter, que está causando todo aquele transtorno familiar, e lembrando sempre que tem uma criança, a maioria das residências tem uma criança que está assistindo todo esse cenário de violência. Então, a união do Consegue Mulher é para mostrar que nem tudo é caso de polícia, mas às vezes é caso de saúde, às vezes é caso de social, psicológico, judiciário. Estão brigando por causa de um bem material, de um terreno, de um imóvel, uma herança. Então, a gente vê muito esses casos na prática, né? A Patrulha Maria da Penha, ela visita mulheres que fizeram algum tipo de registro. Então, a gente percebe que quanto elas demoram para reagir. Então, a mensagem que a gente tem para as mulheres é: reajam antes que chegue no pior. Porque aí muita coisa já foi perdida. Dá tempo e tem toda uma rede, tem mulheres prontas e com várias ações diferentes na área do emprego, para qualificação, temos cursos, tem vaga de emprego para mulher, tem vaga na escola para criança que a mãe tem medida protetiva, tem no jurídico, tem o judiciário, tem advogado, tem os núcleos de psicologia das faculdades, serviço social, tem a Polícia Militar, tem a Guarda Municipal, Polícia Civil, Bombeiro, tem várias ações, SAMU, todas com ações direcionadas à proteção da mulher. Então, ela tem que quebrar o silêncio para a gente conseguir acessar ela e mostrar para ela que existe um mundo fora da violência. E depois que há essa denúncia, muitas mulheres têm medo também. Por exemplo, dentro de casa tá ruim, mas se eu denunciar, pode ser que ele me encontre na rua, que aconteça isso e que o pior ainda assim aconteça. Hoje em dia a gente sabe que há abrigos para essas mulheres com endereços que ninguém sabe, quer dizer, a não ser o pessoal da patrulha, né, Maria da Penha, enfim. E também lá existe esse acolhimento, né? Até acesso a jurídico e tudo mais, né, Cabo? Sim. A partir do momento que a mulher denuncia, que é constatado que ela está numa situação de violência, risco, né? Tem um amparo tanto de um advogado, do psicólogo, um lar para ela ficar, o lar temporário, que é o abrigo, até ela se reestruturar e conseguir ir para um local seguro. E nesse abrigo ela pode levar seus filhos juntos. Né? Então, ela não vai ficar afastada dos seus filhos, não vai perder os seus direitos. Eu vou sair da minha casa, eu vou perder tudo, é abandono de lar. Não existe isso. Seus direitos serão garantidos. Só que, naquele momento, para a sua segurança, pela sua vida e do seu filho, você precisa se afastar. E dentro do abrigo tem todo o aparato. Então, ela vai ser encaminhada para advogado, para delegacia, se for necessário. O psicólogo já vai atender e já vai vendo uma maneira dela se qualificar para ela se manter quando ela sair dali. Então, ela vai ser reestruturada para ser colocada novamente num local seguro e seguir a sua vida. Que
Que maravilha. Silvana, para a gente encerrar, faz o convite então para as mulheres, né, que estão nos acompanhando, irem até o Shopping Catuaí. Em qual andar ali do shopping que vocês vão estar e sobre os serviços? Conta pra gente. Então, nós estaremos durante todo o dia hoje na entrada da Avenida Brasil, na frente ali do Shopping Catuaí. Ao lado da passarela tem as viaturas. Estamos até às 8 horas da noite, ao lado dos restaurantes, com a distribuição de cartilhas, informativos e também fazendo o acolhimento, o atendimento para todas as mulheres que tiverem perguntas, dúvidas. Até às 20 horas de hoje estaremos lá. Empresárias, assistentes sociais, algumas pessoas da enfermagem, as policiais todas, delegadas, peritas, todas nós, mulheres, acolhendo as outras mulheres, as meninas que se sentirem curiosas e interessadas. Às vezes eu não sou vítima, mas eu conheço uma pessoa que é lá da minha escola, a minha vizinha, uma parente, e eu quero informações sobre isso. Venha ao shopping, venha pedir informações, leve um panfleto, um folder para casa para entender o que é, que não, que não existe essa questão de que não talvez seja um sim, né? E também nessas cartilhas que nós estamos distribuindo, tem muitas informações sobre diferentes tipos de violência. E ali vocês terão informações de diferentes tipos de serviço. Então, convidamos todas as mulheres e meninas para irem ao Shopping Catuaí hoje até às 20 horas. Perfeito, meninas. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês aqui no Vitrine Revista, viu? Foi uma honra. Obrigada por nos receber. Muito obrigada. Até uma próxima. Até. Bora lá, vamos seguindo por aqui. Agora a gente vai de intervalinho bem rapidinho aqui no Vitrine e na volta a gente vai falar sobre saúde feminina. Quando a dor vira sinal de alerta, hein? Já esse assunto aqui no Vitrine. Nosso Vitrine Revista e chegou o momento de fazer contato com ela, com Gemima de Oliveira. Gemima que traz pra gente os destaques do mundo do entretenimento do nosso portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima, minha linda. Quais são os destaques de hoje? Olá, boa tarde, Patrícia. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. Olha só, Patrícia, o destaque de hoje é um destaque internacional envolvendo a cantora Britney Spears. O que aconteceu foi o seguinte, supostamente, jornais internacionais apontaram que a cantora foi abordada por oficiais de polícia lá na Califórnia por conta que ela estava dirigindo e em uma abordagem de rotina, os policiais pararam a artista e entenderam ali, que ela poderia estar sob influência de alguma substância ou também de álcool. Sob essa suspeita, então, eles fizeram a prisão, a abordagem e depois a prisão da cantora e encaminharam ela para uma ocorrência, ali para a delegacia para poder fazer essa ocorrência e abrir a ocorrência. Até o momento não foi divulgado oficialmente pela equipe de Britney Spears ou também pelas autoridades locais se ela ainda está sob custódia ou se algum pagamento de fiança foi feito. Até o momento, então, é uma suposição, mas diante dessa suposição, os fãs da cantora já ficam muito preocupados por conta justamente do histórico da cantora, que desde 2008 ela já estava sob tutela do pai por conta de problemas mentais, então o pai dela controlava tanto a vida pessoal dela como também as finanças dela. E só em 2021 que ela conseguiu sair dessa tutela e viver a vida dela normalmente, sem ninguém controlar ela. Os fãs, então, apontam que todo esse momento ali causou sequelas na vida dela, na saúde mental dela e que os comportamentos que ela tem hoje em dia, por exemplo, essa questão de ser abordada pela polícia, refletem esse momento aí, que ela viveu com a família dela. Mas aqui no portal a gente colocou mais detalhes sobre essas informações divulgadas de jornais internacionais sobre essa suposta prisão de Britney Spears. Outro destaque do portal Tarobá é que um fã viralizou a internet depois de tatuar o momento da Virgínia Fonseca na Sapucaí. Ele fez uma tatuagem, então, de Virgínia Fonseca na perna e chamou a atenção um pouco ali por conta do traço e também por conta de não ter muita semelhança com a influenciadora, e alguns comentaristas até comentaram
comentaram, né? Falaram que nem Virgínia Fonseca iria querer ter uma tatuagem desse momento por conta justamente de não ter sido um momento marcante para o lado bom, né? Ser um momento ali que ela passou um pouco de vergonha na Sapucaí, né? O pessoal, ela foi vaiada e também muitas críticas ao samba dela ocorreram no Carnaval de 2026 e nem ela iria querer ter essa tatuagem na perna. Mas aqui no Portal Tarobá a gente colocou mais detalhes desse momento e também o nome da pessoa que fez essa homenagem para Virgínia Fonseca. E já sabe, né? Para saber mais notícias de Cascavel, do Brasil e também do mundo, só acessar o portal tarobá.com.br. Patrícia. Mima do céu. Ainda bem que hoje em dia já tem um negócio de laser, né, pra tirar, porque eu acho que essa pessoa vai se arrepender. Obrigada, viu, minha linda? Até amanhã. Gente, dorme com barulho desse, né? Fã, beleza, mas acho que aí já é um pouco extremo, né? Enfim, não vamos julgar, disse eu já julgando. Gente, o Zoológico de Cascavel é um dos espaços mais visitados pelos cascavelenses e também por famílias aí de diversas cidades da região e até de outros estados. E para quem quer conhecer com mais detalhes o espaço, a agenda para visitas guiadas 2026 para escolas públicas, privadas, além de entidades, já está aberta. Quem conta tudinho pra gente é a nossa maravilhosa Júlia Neres. Vai contar como que vai funcionar essas visitas e tudo mais. Boa tarde, Júlia. Conta tudo pra gente, não esconde nada, minha linda. Boa tarde, Pati. Muito boa tarde a você que acompanha o Vitrine. Pati, o zoológico já é aberto, né, para toda a população em todos os fins de semana e também nos feriados, mas agora está aberta, então, essa visitação mais diferenciada para quem quer conhecer todos os detalhes do nosso parque. Os interessados podem fazer o cadastro pelo telefone do zoológico, que é o 45 3902 1388. E neste dia 13 de março é o Dia Mundial da Vida Selvagem. E é uma boa oportunidade aí, então, para quem quer conhecer melhor os animais que temos no zoológico. Lembrando que todos são resgatados ou que não teriam condições de viver em vida livre. O zoológico é aberto apenas nas segundas-feiras para a manutenção geral dos recintos é que o espaço fica fechado. Também é feita aí a limpeza nas áreas de visitação e nos setores técnicos, além da realização do manejo veterinário de todos os animais, para garantir então que tudo fique conforme ali para receber os visitantes nos fins de semana, nos feriados e também agora com essa visita agendada, que já está com a agenda de 2026 aberta. É uma ótima oportunidade para as escolas, tanto da rede pública quanto da rede privada, levarem as crianças aí para conhecerem um pouco mais de perto os animais do zoológico, como é que funciona aquele ambiente, como que é feita a alimentação dos animais. É um pouco de educação ambiental na prática, Pati. Isso aí, Júlia. Muitíssimo obrigada pelas informações e até mais, viu, minha linda? Bora lá, gente. Seguindo por aqui, que agora a gente vai de entrevista. Durante muito tempo, as mulheres aprenderam a conviver com o quê? Com dores físicas, emocionais, como se fosse parte natural da vida, né? Cólicas intensas, enxaquecas, alterações de humor e até nas relações ainda são, muitas vezes, tratada como algo normal. Mas será que esse sofrimento realmente precisa ser aceito como rotina da mulher? Nesse mês de março, né, que é o nosso mês aí dedicado às nossas mulheres, o nosso convite é para um olhar mais atento e cuidadoso com a nossa saúde feminina, tá? Entendendo os sinais do corpo e a importância de buscar informação e acolhimento. Sobre esse assunto eu vou conversar agora com a nossa terapeuta especialista na saúde da mulher, a Ana Guerra. Boa tarde, Ana, minha linda, tudo bem contigo? Boa tarde, bem, graças a Deus. Que bom! Me conta, na maioria das vezes que a gente ouve, né, que sentir dor faz parte de ser mulher. De onde que vem essa ideia, minha amiga? Ai, e será que agora ela tá caindo por terra ou ainda não? Aos poucos. Eu acredito que isso já venha de gerações. Existe uma estrutura cultural que atravessa gerações, onde a mulher ela aprendeu a conviver, a viver com a dor, com o desequilíbrio. Mas hoje em dia o nosso trabalho é justamente divulgar, informar e trazer à luz a consciência que não, isso não é normal. E quais seriam assim, os principais sintomas, digamos assim, que muitas mulheres sentem que elas encaram como algo normal de ser mulher, mas que na verdade não é normal, não? Por exemplo, dor de cabeça, enxaqueca, insônia, irritabilidade, distensão abdominal, cólica menstrual, fluxo menstrual intenso ou escasso. Essa mulher fica menstruada e pouquinho sangue, você vai observar o absorvente, ele está com
com pouquinho sangue ou um fluxo intenso. Tudo isso, né, além de baixa libido, tudo isso e muitos outros sintomas não são normais, mas são recorrentes. Hoje em dia é comum. E por que nós, né, enquanto sociedade, a gente normaliza, e nós mulheres também, normalizamos tanto o sofrimento feminino? Eu acredito novamente que isso vem passando de geração para geração, onde a gente normaliza, né, essas questões, muitas vezes não são doenças ou enfermidades que já estão lá estabelecidas no corpo, são sintomas, né? Por exemplo, você tem uma dor de cabeça que ela surge num determinado período do mês, no outro não, ou você fica 15 dias sofrendo tendo essa dor e depois ela desaparece, mas é preciso a gente cuidar do corpo e conectar as nossas emoções e ter uma percepção de observar quanto tempo isso já está ali manifestando no nosso corpo. E o estresse também, né, nos dias de hoje, a gente vê essa correria do dia a dia, né, o estresse, o fazer isso, fazer aquilo, a mulher que dá conta de tudo, né, e muito mais. E às vezes ela sente alguns desses sintomas, mas vai deixando de lado também, né, Ana? Exatamente. Estamos em tempos modernos, onde estamos super conectadas e ao mesmo tempo desconectadas da gente mesmo. Então, nesse nosso desejo de abraçar tudo e todos, né, fazer todas as funções de casa, de trabalho, enfim, ter essa auto-performance, a gente vai descuidando da nossa própria saúde, desconectando ali das nossas emoções. Sim, hoje é muito comum. Agora a gente vai entrar na nuance dos relacionamentos mais íntimos. Sentir dor durante uma relação. Algumas mulheres encaram como é algo que acontece, que é assim mesmo e vai passando, né? Enfim, mas também não é assim, Ana. Não, não é assim. Existem diversas possibilidades que podem explicar, né? A baixa libido ou mesmo dor durante o ato sexual. Dentre elas, a gente pode associar traumas emocionais, tensão muscular. Enfim, tem tantas questões aí, baixa hormonal, né, o eixo hormonal, devido ao estresse, tanta ansiedade, tanto estresse, esse manejo ali das emoções causa um impacto direto na nossa saúde. E lembrando que a relação sexual, eu costumo abordar muito 3 vertentes principais. Uhum. O ato sexual, para o ser humano, ele vai além de procriação. Ele se estende, porque nós temos a nossa consciência. Então, diferente do animal que ele vai para a parte da procriação, o ser humano ele entende como prazer. Então, é uma forma de prazer e de autoconhecimento. Então, veja, se no meu ato sexual, eu não consigo estabelecer, por conta de dor, eu não consigo ter prazer, e eu não consigo ter o autoconhecimento. Então, uma forma de eu adentrar num campo mais profundo de troca, de afeto, muito além da procriação, de eu gerar uma vida, de eu engravidar, é uma ferramenta de autoconhecimento, onde eu me abro para o meu parceiro, aquele que eu escolhi entrar no meu mundo interior. Mas se eu não estou bem, por alguma razão, alguma disfunção, eu começo a sentir dor, quer dizer, esse ato sexual, ele está longe de ter prazer e de ser uma ferramenta de autoconhecimento. Durante o mês, Ana, nós mulheres temos os chamados altos e baixos, né? Nunca um mês, assim, todos os dias são iguais, no dia de manhã, até dia de manhã e de tarde, né? Digamos assim. O que é esperado, por exemplo, para uma regulação que a gente chamaria de normal para um mês da mulher, assim? Tudo que você consegue fazer com facilidade, que não te estressa e que sai de maneira natural, essa é a sua linha tênue ali do equilíbrio. Tudo que está sofrido, que pesa para você, que te custa muito, que tira a sua paz, ou você se sobrecarrega muito, ou com pouco, você percebe que com pouca demanda você já está explosiva, já está impulsiva, irritada, isso daí já está longe da linha tênue da normalidade. Em relação ao ciclo menstrual, a questão do estresse, né? Fundo emocional, enfim, também interferem no ciclo menstrual da mulher? Muito, interfere muito. Na medicina tradicional chinesa, o útero
ele está diretamente conectado com o coração, com as emoções propriamente ditas. Então, qualquer transtorno que você tenha, sobrecarga, estresse, irritabilidade, ansiedade, vai causar um bloqueio. E esse bloqueio emocional, na medicina chinesa, afeta diretamente o baço, o fígado e os rins, que são órgãos responsáveis pela fertilidade e pelo ciclo menstrual na mulher. Então, causa um impacto direto, sim. Para as mulheres que estão nos assistindo nesse momento, Ana, e que talvez se viram ali, eu sinto dor, ou não sou, meus hormônios parece que tá todo dia de um jeito, a flor da pele e tudo mais, mas eu encaro como normal, como rotina, não vou procurar médico e tudo mais. Que dica que você dá para essas mulheres? Qual é o primeiro passo? Primeiro passo, autoconhecimento, autopercepção, parar, se conectar com você mesma, tirar um tempo para você. Nós geralmente sempre convivemos, estamos em sociedade. Observe as pessoas que convivem com você no seu ambiente no trabalho ou seu ambiente familiar. Se essas pessoas costumam levantar alguns pontos, tipo, olha, calma, tô te achando um pouco nervosa, né? Eu tô te achando com uma determinada dificuldade. Observe, volte-se para o seu íntimo, para o seu interior, reflita sobre essas críticas ou essas pontuações e se observe em profundidade. Observando, você vai conseguir identificar se isso procede, se isso faz sentido, até que ponto isso pode estar atrapalhando a sua vida. E aí sim é o momento de você buscar ajuda, buscar um profissional que tenha um olhar integrativo, que não te resume nem te veja numa única parte específica ou te resuma a uma parte, mas que te veja como um todo para te equilibrar física e emocionalmente. E essas questões também não são relacionadas à idade. Muitas vezes a pessoa fala assim, estão falando para as mulheres que estão em idade fértil, né? O período ali, enfim, as mulheres de 20, 30, 40, 50. Não, aqui a conversa é para a senhora que tem mais de 70, 80 e que muitas vezes se acostumou porque a vida foi assim, mas ainda tem jeito de mudar. Para a menina moça que talvez a primeira menstruação desceu há pouco tempo e que ela também já tem que aprender a lidar com esse corpo. Precisa aprender. Não existe faixa etária quando se fala em saúde da mulher. São todos os ciclos a gente precisa acompanhar. E uma coisa que me chama muita atenção, que é recorrente, na parte clínica, eu escuto muito, mas eu cresci ouvindo que isso era normal, que é assim mesmo. Olha só. E eu compreendo perfeitamente essa frase porque eu vivenciei isso na pele. Lá na minha época de adolescente, com 12 para 13 anos, eu menstruei e passei a ter muita cólica menstrual. E dentre esses quadros de dor, de algia, minha mãe, com a limitação e o conhecimento que ela tinha, ela sempre falava, filha, é assim mesmo. A mulher menstrua, é assim mesmo, você sente dor. E aí, hoje eu consigo ver esse pensamento que veio da minha mãe, veio passado... Quem passou isso para ela? Certamente a mãe dela, minha avó. E quem passou esse pensamento, quem estruturou esse conceito de é assim mesmo, essa normalização da dor durante o período menstrual, isso já é transgeracional, né? Então, não é normal. Então, é preciso ter um cuidado, não esperar. Se você tem alguma conhecida ou no seu ambiente de trabalho, comece a observar à sua volta. Essa jovem que ela menstrua, ela já coloca o casaco ali na cintura, né? Muitas vezes, dentro da escola, ela até sofre um pouquinho de bullying por isso, ou se aparece alguma manchinha, né, de sangue ali, ela já sofre já se sente oprimida. Começa a observar a conduta dela na escola se altera, no trabalho a frequência dela. E porque quanto antes essa jovem menina se tratar, ela vai ter um ciclo muito equilibrado. Ela vai poder gerar uma vida, engravidar com mais tranquilidade e viver de uma maneira geral com muito mais saúde, não só física, mas uma saúde mental e emocional. Perfeito, Ana. Muitíssimo obrigada, viu, minha linda? Eu que agradeço. Pela sua presença e por palavras tão maravilhosas aqui juntinho com a gente. Viu? Gratidão. Vamos lá, vamos seguindo por aqui com o nosso programa? Agora a gente vai rapidinho de intervalo aqui no nosso Vitrine Revista e na volta a gente vai falar sobre loiros, fundo de cabelo, coloração, o que é, o que não é. A super Elaine Ayala, eu fui conversar com ela, gente, e ela explicou tudinho pra nós aqui pro Vitrine Revista. Daqui a pouquinho, depois do intervalo, eu te espero.
Estamos de volta, 2h48. E agora o convite para vocês seguirem as nossas redes sociais, Vitrine Revista Cascavel. Lá você tem acesso a quê? As nossas fotos com os entrevistados do dia, tudo que acontece por aqui, gente, os nossos bastidores, o tintim por tintim, viu? A receita do dia. Ai, perdi a receita, queria saber quanto que vai de não sei o que, não sei das quantas. Aí a senhora olha lá na receita, que vai estar tudo detalhadinho para a senhora também, viu? Tem também nas terças-feiras que vocês já sabem a nossa Super Idene, então você pode participar. E, gente, as entrevistas, o @ dos nossos entrevistados, talvez você queira seguir aquele profissional, queira saber mais sobre o trabalho dele, pode ficar à vontade, viu? Pode utilizar aqui o nosso Instagram, Vitrine Revista Cascavel, QR Code, inclusive, aparecendo para vocês. E se tocar no coração, a senhora, o senhor já segue também essa apresentadora que vos fala, Patrícia Sonsim Oficial. Lá no nosso Instagram é mais bastidor mesmo, um negocinho aqui, outro ali, a pitica que dá o ar da graça de vez em quando também, é mais família, maternidade, é a apresentadora fora dos holofotes da TV, viu? Mas sempre é um prazer receber todos vocês também no nosso Instagram. Fico muito feliz quando eu recebo novos seguidores por lá, viu? Bora agora falar de cabelos. Quem já tentou ficar loira sabe que o processo não acontece de uma hora para outra, né? Por trás de um loiro bonito e saudável, existe uma etapa muito importante chamada abertura de fundo de coloração, que é justamente o clareamento da base natural do cabelo antes de chegar ao tom desejado. E quando essa etapa não é feita corretamente, gente, o resultado pode acabar ficando manchado ou até comprometer a saúde dos fios. Por isso eu fui conversar com a empresária e especialista em loiros, Elaine Ayala, para saber como conquistar o loiro dos sonhos. Olha só. E para explicar pra gente como funciona, então, na prática, essa questão, esse processo, né, de abertura de fundo de coloração, que parece até um nome difícil, né, gente? Eu estou aqui com a super empresária, também especialista em loiros, Elaine Ayala. Tudo bom, Elaine? Como é que você está? Tudo bem, e você, Patrícia? Bem, graças a Deus. Muito obrigada por nos receber aqui no seu espaço, viu? É sempre uma honra estar aqui juntinho com você. Eu que agradeço. Bora, então, a gente falar primeiro o que é essa abertura de fundo de coloração. Explica mais pra gente. A abertura de coloração, ela tá muito em alta. Então, como que funciona? A gente clareia o cabelo natural da cliente com coloração. Pode ser tanto com coloração ou descolorante. Então, é essa abertura de fundo, quando a cliente ela quer se sentir mais loira e muitas vezes a gente não consegue fazendo só a descoloração. Então, aí agora a gente vem com a coloração para fazer esse clareamento. Por que essa etapa é tão importante? Dar um loiro mais uniforme, seria isso? Como que é, Elaine? Fica um uniforme sem contraste. Então, quando a cliente ela quer aquele loiro global, digamos assim, a gente não consegue muitas vezes fazer com a descoloração, porque a gente vai descolorindo, fazendo as mechas e vai ficando aquela cor natural do cabelo da cliente. E como que é o processo quando a gente vai fazer a abertura de fundo com coloração? Então, primeiro a gente clareia todo o cabelo da cliente com coloração e aí depois, então, a gente faz o processo da descoloração, que é as mechas. Então, fica aquele cabelo mais harmônico, sem aquele fundo escuro natural da cliente. Muitas pessoas têm um pouco de receio, um pouco de medo da questão do amarelado, do alaranjado, né, no cabelo. Essas cores também fazem parte desse processo, Elaine? Olha, vai depender muito da cor natural do cabelo da cliente. Então, quanto mais escuro, quanto mais grosso for o cabelo, então mais pigmentos quentes esse cabelo tem. Então, provavelmente ele tende a puxar para o tom alaranjado, para o amarelado, que muitas vezes tem clientes que não gostam, mas tem clientes que gostam e estão aderindo a essa moda. Então, por isso que é muito importante a gente fazer o diagnóstico, a gente conversar com a cliente, entender o que ela deseja e ver se realmente é possível fazer a entrega para que ela fique satisfeita. Essa questão da abertura desse fundo, né, de coloração, depende também muito da cor natural desse cabelo, por exemplo, se já é um cabelo que ele é um pouco mais claro, mais loiro, para um cabelo escuro, preto, por exemplo, natural. Tem diferença para essa abertura? Isso, diferente do descolorante, a coloração a gente consegue clarear ali, vai de 4 a 5 tons no máximo. E como eu disse, quanto mais grosso for esse cabelo, mais escuro, então mais pigmentos escuros esse cabelo vai ter. E muitas vezes é mais difícil da gente tirar com a coloração. Diferente do descolorante, que o descolorante eu consigo aí abrir muitas vezes, se o cabelo permitir se manter saudável, até 8 tons. Então sim, influencia muito a cor natural da cliente e também a espessura desse cabelo. Gente, e acho que vocês já sabem, né, quem acompanha a gente, a Elaine, ela dá cursos, né, presenciais,
cursos exclusivos, enfim, para cabeleireiros também que querem se especializar na questão de loiros. E quando a gente fala dos profissionais ou mesmo de clientes, quais são os principais erros quando não se faz essa etapa corretamente? O que pode acontecer, Elaine? O principal é a gente fazer o diagnóstico e entender o que a cliente deseja, porque você corre o risco de ter um corte químico. Então eu sempre digo coloração, descoloração, então ela é uma química e sim, ela pode literalmente quebrar o cabelo e a cliente ficar sem cabelo. Então é muito importante a gente fazer o diagnóstico, fazer o teste de mecha, entender o que a cliente deseja e ver se realmente a gente consegue entregar aquilo naquele momento, aquela cor, ou talvez uma cor menos, né? Um moreno iluminado, que eu digo, alguma coisa a gente sempre consegue entregar, mas não sempre talvez o desejo da cliente, mas sim o que o cabelo dela nos permite fazer. Isso, e tem também, gente, a questão do cabelo saudável. Então, às vezes, você vai para um moreno iluminado, eu mesma fui isso, moreno iluminado, e depois fui indo pro loiro, né? São etapas, são coisas e a gente vai seguindo, né, o protocolo, deixando sempre o cabelo com um aspecto saudável, porque não adianta nada você ir pro loirão e depois você não ter o cabelo do jeito que você quer no quesito saúde. Então, por isso que é muito importante. Elaine, tem produtos, tecnologia que ajudam também a minimizar, por exemplo, algum tipo de risco, ou minimizar efeitos indesejáveis para essa questão da coloração do cabelo? Sim, nós temos vários protocolos, então quando a cliente chega, a gente faz o diagnóstico, se for necessário, a gente tem tratamentos que a gente faz antes no cabelo, então um detox que tira os metais pesados desse fio, depois durante o processo a gente sempre utiliza Plex de tratamento, então ele é um estabilizador de pH, então ele protege na descoloração para o cabelo ficar mais resistente, mais forte, e depois também todo o cuidado que a gente indica essa cliente fazer em casa, levar os produtos para fazer a manutenção do loiro, que eu sempre digo assim, não adianta a gente vir uma vez no salão, investir um valor e aí depois não vir mais fazer manutenção, não vir mais fazer tratamento e não ter uma boa linha de manutenção em casa. É isso aí, tem que se atentar a tudo isso quando você quer ficar loira, viu, minha senhora? Me conta mais uma coisa, Elaine, por exemplo, o tratamento, né? A pessoa ficou loira, ela gostou do resultado e tudo mais. Máscaras, condicionadores, vocês têm toda essa parte de instrução para essa cliente também? Isso, nós temos toda a linha aqui para fazer indicação. Cada cliente vai ser uma indicação diferente, então vai depender como a gente descoloriu esse cabelo, como a gente clareou, como esse cabelo chegou até nós, se ela usa muitas ferramentas térmicas, se ela tem progressiva, se é mecha, se é coloração. Então sim, para cada cliente a gente faz a indicação do que é importante, o que é necessário para ela ter em casa e cuidar também do cabelo em casa. Tempo, que muitas vezes a pessoa fala assim, eu vou ali fazer um loiro. Minha senhora, não é bem assim, não vou ali. Não, tem que demandar um tempo, né? Em média, quanto tempo? Olha, depende também muito do que a cliente vai fazer, a quantidade, a cor do cabelo dela, natural. Mais de 3 a 5 horas, se for um loiro global, 6 horas. Então, tem que vir assim, sem ter hora marcada para sair, porque vai depender do cabelo da cliente e o resultado que ela deseja. Pra quem tá em casa e tá morrendo de vontade de ficar loira agora, né? Porque tem essas coisas, né? Qual que é o primeiro passo, Elaine? Olha, vir no salão, agendar uma avaliação, vir fazer o teste de mecha, conversar com os profissionais. Eu também sempre estou aqui para a gente entender o que melhor indicar para essa cliente, para a gente entender juntas o que a gente pode entregar para valorizar mais a beleza dela e elevar a autoestima. Perfeito, Elaine, muitíssimo obrigada, viu, pela entrevista. Passa pra gente o Instagram, né, pro pessoal também ter contatos, conversar contigo, cabeleireiros que queiram também fazer seus cursos. Isso, eu que agradeço, Patrícia. Então tem o Instagram do salão, que é Estúdio Elaine Ayala, e o meu pessoal, que é Elaine Ayala Oficial. Perfeito, até uma próxima, Elaine. Obrigada. Gente, vocês continuam aí com o nosso Vitrine Revista. Muito obrigada, Patrícia Sonsim. Continuamos aqui com o nosso Vitrine Revista, viu, gente? Então, se você quer ficar loira, não é de uma hora para outra, viu? Tem que ter um pouquinho de paciência, mas dá tudo certo no final. Inclusive, um beijo, um abraço para todo mundo lá do estúdio Elaine Ayala. Ó, mora no meu coração e nem pagam aluguel. Seguindo por aqui com o nosso Vitrine, inclusive se você quiser rever as nossas reportagens, as nossas entrevistas, não esquece de acessar, viu? portaltarobá.com.br. E continuando falando sobre beleza, deixa eu chegar aqui nessa bancada maravilhosa, porque eu tenho bioestratos aqui, gente. Praia, piscina, sol, vento, poluição. Você já parou para pensar em tudo, ó, que o seu cabelo passa todos os dias? Os fios estão sempre expostos a agressores, gente, em qualquer ambiente. E é exatamente por isso que a nossa Bioestratos apresenta essa linha que é a mais proteção.
um verdadeiro escudo para a beleza aí dos seus cabelos. A linha Mais Proteção da Biostratos, ela foi desenvolvida para blindar os fios contra poluentes. Tem uma ação quelante que desintoxica profundamente, elimina impurezas e os metais pesados, que são ali, né, gente? A gente sabe, acumulados ali pro dia a dia. Sabe aquele esverdeado, quando você dá aquele tibum na piscina? Aí saiu, você achou que tá linda, maravilhosa, mas ficou verde o seu cabelo? A gente não gosta, né? Claro, quem gosta. A gente pode prevenir e também pode remediar nesse caso, né? Removendo esse efeito indesejado com a nossa Biostratos. E não para por aí. Protege do sol, do calor do secador, evita o desbotamento da cor e combate o ressecamento. Mantendo os fios sempre saudáveis, hidratados e cheios de vida. Indicada para todo tipo de cabelo, a linha Mais Proteção une limpeza inteligente, hidratação e proteção completa na sua rotina. Biostratos, linha Mais Proteção. Defenda a sua beleza. Compre nas melhores lojas ou também online, biostratos.com.br. Bora lá, gente, que o nosso programa já terminou. Foi rápido hoje, hein, gente? Meu Deus do céu. Quinta-feira, amanhã, o nosso Sextou. Um programa daquele cheio de informação, entretenimento e também receita deliciosa para vocês, nossos telespectadores. Ó, um beijo grande no seu coração. Obrigada pela companhia e pela audiência. E até amanhã, ao vivo, às 2 da tarde. Fui! Hoje eu fui.